Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Gerenciamento de Projetos. Meu nome é Maurício Angeloni, estamos na semana 15 e hoje abordaremos como temática o time boxing. Bom, então nesta aula estudaremos a ferramenta do time boxing para a gestão do tempo nos projetos ágeis, tradicionalmente utilizada no método Scrum, um dos mais praticados na gestão ágil de projetos. Esta ferramenta pode ser aplicada em qualquer contexto da gestão. Vamos entender como aplicar na prática o Time Box. Veremos o consenso definido para os eventos do Scrum e suas vantagens e desvantagens. Bom, então, o que é Time Boxing? Nada mais é do que a alocação de uma unidade fixa e máxima de tempo para determinada atividade. Por exemplo, definido um tempo máximo de 2 semanas para uma sprint ou outro evento qualquer, esse tempo não poderá ser ultrapassado e, idealmente, não deve ser alterado. Ok? Essa alocação fixa de tempo para as atividades, ela destina-se, entre outras finalidades, a permitir a comparação da eficiência do desempenho, ou seja, medir a performance do Team Scrum e de seus participantes. Tá? No caso do Scrum, o Timebox é aplicado aos eventos, atividades recorrentes no desenvolvimento de um produto. Tá? Um conjunto de eventos faz uma sprint, tá? Que pode ser considerado, então, um macro evento. Como podemos observar na imagem deste slide, temos um exemplo de time boxes definidos para cada um dos eventos e percentual de dedicação nas semanas, tá? Para as sprints com duração de 1 a 4 semanas. O time boxing alocado para cada um dos eventos da tabela desse slide varia conforme o tamanho da sprint. Então, por exemplo, para uma sprint de 4 semanas, tá? O time boxing do planejamento da sprint corresponde a 8 horas. A variação ela será estudada na próxima aula, em que discutiremos os eventos Scrum. Tá? No Scrum, o time boxing, então, ele é um componente crítico de todos os eventos exemplificados nessa tabela. Tá? Essa ferramenta ela incentiva as equipes a começar a realizar o trabalho de maneira focada. A teoria da motivação temporal, ou seja, o Temporal Motivation Theory, enfatiza que o tempo, enfatiza o tempo como um fator motivacional crítico para a realização de um trabalho no prazo. Tá? Então, para cada um dos eventos, por exemplo, a visão da sprint ou sprint review, para uma sprint com duração de 2 semanas, ela dura, 4 horas. A sprint retrospective para uma sprint de 2 semanas, ela dura 1 hora e meia. Tá? Então, essa tabela ela nos ajuda a definir, o tempo máximo, o time box, tá? Para sprint que pode variar de 1 a 4 semanas, ok? Bom, como fazemos então a implementação? O objetivo é definir e limitar a quantidade de tempo alocada em uma atividade, evitando que se excedam os limites de tempo ou que se perca tempo com discussões triviais. Esse processo de definição do time box dos eventos do projeto deve passar por uma etapa de experimentação, lembrando que os métodos e práticas ágeis funcionam por meio de um processo empírico, tá, de experimentação. Tá? Então, a implementação do time box deve ser conduzida pelo líder da equipe. No caso do Framework Scrum, poderemos ter o Scrum Master à frente desta iniciativa. Então, utilizando o processo de implementação por experimentação,
tá? Como representado na figura deste slide, o líder, tá, da equipe, ele deve ir ajustando o time box até que encontre um ponto de equilíbrio, né? Até encontrar um ponto de equilíbrio, ou seja, a duração que seja adequada e eficiente para o processo de desenvolvimento está baseada na maturidade da equipe, né? Então, ele define uma duração, né? Por exemplo, a daily meeting, né? Para reunião diária de 15 minutos. Mas se nas primeiras 3 semanas ela durar 20 minutos, você redefine esse time box, tá, para mais próximo da realidade, né? A redefinição para 17 minutos, aqui no caso, neste exemplo. Então, caso o time box definido não seja atingido de maneira recorrente, tá, a equipe ágil e o Scrum Master, eles deverão avaliar os motivos, tá? Por exemplo, falta de experiência da equipe, desmotivação por parte dos membros, dentre outros fatores. Nesse caso, é importante entender e redefinir esses time boxes para não causar desânimo ou frustração, tá, na equipe. Então, é importante que a equipe entenda que os time boxes podem ser vistos como metas, tá, que a equipe deve buscar alcançar, né, manter e até superar, tornando os eventos mais eficazes. Bom, essa ferramenta ela possui facilidades e dificuldades que merecem ser destacadas. Vamos identificar, então, as vantagens e desvantagens, iniciando pelas vantagens. Então, o Timebox ele mantém as equipes focadas em realizar as tarefas, fornecendo um consenso entre todos os membros da equipe sobre a duração e o teor das atividades. Tá? Então, senso de urgência, ou seja, a equipe tem o desenvolvimento de senso de urgência, ritmo é a definição do prazo, ele ditará o ritmo da equipe e do projeto. Tá? Foco na entrega de valor. Então, a frase "o bom é inimigo do ótimo" pode ser fazer sentido, né? Mas o time box ajustado para a execução da atividade pode fazer a equipe se lembrar, tá, que o bom é inimigo do ótimo, mas o ótimo pode ser inimigo da entrega. Então, vale aqui a reflexão. Por vezes, é melhor entregar algo bom, tá, do que tentar o ótimo e atrasar a entrega do produto, a entrega do valor para o cliente. Tá? Então, evita-se o perfeccionismo limitando o tempo que pode ser despendido com as atividades de baixo valor. Tá? Então, a prioridade, né, ela obriga a priorização, ou seja, o tempo definido para a reunião ou para a sprint faz com que a equipe priorize os itens mais importantes para a produção, tá, ou discussão. Por exemplo, no caso da produção, a equipe precisará focar no que é prioridade para o produto, pois haverá um time box fixo para o período de desenvolvimento. No caso das discussões, na reunião em pé, na daily meeting, né, que são 15 minutos, para a equipe fique alinhada sobre as atividades. Então, não há margem para assuntos fora do contexto. A equipe precisa priorizar e focar, tá, no que realmente gera valor. Bom, assim como as vantagens, né, vamos agora identificar algumas desvantagens. Então, discussões inacabadas, ou assuntos, né, ou discussões que podem não ser concluídas durante os eventos, tá, em razão do time box definido. Né? Produtos semi-acabados, então nem todo o trabalho pode ser concluído dentro do time box da sprint. Difícil implementação. Essa ferramenta é de difícil implementação, ou seja, é difícil ser implementada. Imagine um caso extremo, tá? Uma equipe que nunca realizou um evento com timebox é exposta ao desafio de realizar uma reunião de alinhamento, né? A chamada daily meeting, a reunião em pé, tá? Que acontecem com todos os membros em pé e com duração máxima de 15 minutos, sendo que todos os membros têm que falar sobre as tarefas que foram e as que serão executadas. Um desafio, entanto, né? Bom, resumindo o que a gente viu nesta aula, abordamos então
o Timebox e vimos que a definição para Timebox é a alocação de uma unidade fixa e máxima de tempo para determinada atividade. Ou seja, o timeboxing é igual à duração dos eventos Scrum. O líder da equipe deverá apoiar a implementação dos timeboxes, orientar e engajar a equipe para se adequar às durações definidas. O os timeboxes definidos para os eventos podem ser vistos então como metas que a equipe deve buscar alcançar, manter ou até superar, tornando os eventos mais eficazes. Bom, então o time box ele exige disciplina e auto-organização da equipe, tá? E uma forte liderança para conseguir executá-lo. Caso contrário, pode gerar frustração e falta de engajamento dos membros da equipe em participar dos eventos ou até mesmo da sprint. Aparentemente, o Product Backlog, que vimos na aula anterior, e o Time Boxing não têm relação até então, mas na próxima aula veremos a relação dessas duas ferramentas com os tão conhecidos eventos do Scrum, que podem ser implementados em qualquer tipo de organização para resolver problemas de gestão de projetos. Então, até a próxima aula, pessoal!